Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Hoje é quinta-feira, dia 30/6/2022. Nós temos tempo bom, ensolarado, céu azul aqui em São Paulo. 18 graus, uma sensação de frio, porque está ventando. Eu vou começar os trabalhos com o nosso racional do mini índice, né? Eu falei no Telegram, quando o mercado estava próximo da mínima, que eu acreditava numa recuperação intraday e acreditava num PCE melhor que esperado. O PCE veio melhor que esperado. Hoje a gente tem vários drivers positivos. É que o mercado, assim, ele embutiu nos preços na Europa, Estados Unidos, um PCE péssimo, né? E ele veio bom, né? Então eu falaria em compra aí na região que a gente observa agora, 99,660, 650. Eu já falo até onde pode chegar hoje. Então se a gente fizer uma varredura, né, nós temos não teve nenhum driver negativo, só drivers positivos. Então, os PMIs chineses retomaram a expansão em maio, vendas no varejo em alta na Alemanha 0,6, avanço 0,8 no PIB do Reino Unido, uma retomada rápida na China. A taxa de desemprego na zona do euro caiu de 6,6 a 6,6, né, esperava 6,8. E o RTI do Banco Central sem novidades. E nós tivemos às 9h30 o ponto alto. Pedido de auxílio-desemprego cai em 2.000 na semana, 231, previsão 230. É um indicador que fazia muito preço antigamente, hoje em dia o mercado dá de ombros. E o núcleo do PCE subiu 0,3, esperava 0,4. É o principal índice de inflação norte-americano utilizado pelo Federal Reserve para decisões sobre juros. E veio abaixo de esperado. E aqui no Brasil a gente teve compra por parte dos investidores estrangeiros. Investidor estrangeiro ingressa com 360,545 milhões no dia 28/6. Então, são drivers positivos. Então, a gente falaria em compra aqui na região de 99,600. Existe, né, um desequilíbrio, na verdade, no livro. Tem muito mais ordens na compra do que na venda. Então, isso me leva a crer, assim como eu falei no Telegram, que daqui a pouquinho a gente vai ter o teste da máxima do dia a 100,335. Ainda durante a gravação, na minha opinião, nós temos aqui uma simetria em U. Essa simetria fala em algo perto de 101,55, que é o meu alvo para hoje. Eu falei no Telegram, região de 101 mil pontos. Eu acredito que hoje a gente tem a busca por 101,55 e até o fim da gravação o rompimento da máxima do dia ou a busca ali pelo 100,335, o que provavelmente vai impulsionar uma primeira resistência no fundo anterior a 100,655, com potencial de comprimento do U. Uma outra situação, né? A gente tem aqui o dólar, ainda está o N aqui no Cartesian. Eu não sei se eu ligar de novo, ou logar, melhor dizendo, mas enfim, já é tradicional, né? Quem conhece meu trabalho sabe disso. Eu costumo, no dia da rolagem, porque o vencimento do dólar é amanhã, mas a gente já rola na véspera, porque a liquidez já migrou do WDO N de navio 22 para o WDO Q de queijo 22. Então, a gente tem o Q de queijo aqui na tela. Fizemos a rolagem, né? Esse gap foi fechado, então a gente pode aqui apagar. E há um sinal de topo no 30 minutos, por exemplo, né? Um rompimento falso de 5.301,500. É um doji lápide com mínima 5.287. Se perder o 5.287, fechar um candle de 30 minutos abaixo dele, aciona topo. E nós temos o gráfico de 15 minutos, né, com uma barra gêmea, enfim, elefante, que provavelmente vai falar mais alto e vai jogar esse dólar lá para os 5.270 ainda hoje. Essa é a minha leitura. Certo? Muito bem, então eu vou falar aqui dos ativos fixos. Então acredito numa plena recuperação
ao longo do dia. Se o PCE viesse ruim, sem ilusões, eu não acreditaria. Mas com um PCE abaixo de esperado, sim, eu creio. A Ambev, né, ela tá com cara... Tá com focinho, orelha, rabo, como eu costumo dizer. De formação de pivô. Não. Então, o ativo provavelmente vai montar fundo por aqui e vai subir para estourar pivô e, consequentemente, acionar a cunha também aqui em cima. É o caminho mais provável. Hoje, né, como a gente tem muitos ativos com desconto, inclusive a ação da B3 aqui está com os pontos distorcidos, só que não tem nada indicando que pagou dividendos, enfim, preciso ver melhor. Mas com uma queda em gap, assim, por exemplo, em B3 e SA3, não era um ativo que me empolgava. Eu penso que esse gap é diária e não de fuga, então ele será fechado entre hoje e amanhã. Abre oportunidade, né? Você está pegando um ativo descontado, que já vem em tendência de baixa. Agora, naturalmente, o ponto-chave aqui é 11,04. É o ponto que separa o joio do trigo, né? Acima de 11,04, o processo de recuperação deve ser acelerado, porque muitas vezes é onde está o stop, ou acima da mínima de ontem, onde está o stop de quem está na ponta vendedora. Porque a gente tem muitas vezes queda, porque os investidores que estão comprados, eles se desfazem das suas posições acionando os famosos stops, né? Mas a gente tem um movimento, boa parte dele é impulsionado por investidores que trabalham vendidos, né, para ganharem com a queda. Então aqui em Banco do Brasil, talvez esteja diante aqui de um cenário de fundo duplo, que é o mesmo que a gente encontra inclusive no Ibov, né? Se caso o eixo aqui do Banco do Brasil ele passa por 33,91. Aí Bradesco, né? Bradesco é um ativo, ele não tem sinal de fundo. É a mesma coisa das ações do varejo, pessoal. Ninguém vai acertar a mínima, né? Não tenham essa ilusão. Mas o Bradesco estava 20,43, está 17,15. Então, quem esperava uma oportunidade mais descontada, você não vai acertar o fundo, né? É isso que muita gente não entende. Está perto de um fundo marcado em dezembro, de um outro marcado em março, até mesmo em maio. Então, assim, a mínima... A gente já fez a operação pública que a gente acertou a mínima várias vezes. Mas não é algo comum, né? Você pode acertar o racional. Pô, o ativo está barato, acionou um pivô, de repente já são muitos candles vermelhos, já a gente pode entender aqui como uma exaustão, eu vou comprar Bradesco, mas sem ilusão que você vai acertar. Eu vou comprar aqui, vou colocar o stop abaixo da mínima. Você vai ser estopado. Né? É até uma técnica que faz sentido, mas vai ser estopado. Agora, se não for, você compra perto desses níveis, né? E começa a subir, você tem um prêmio de risco muito bom. Você não está comprando longe da média lá no topo. É esse que é o meu racional. É a mesma coisa a Itaúsa, né? Que eu falo que é um ativo para bater renda fixa, né? Naturalmente, acima de 8,57 ganha fôlego porque anula o pivô, mas você não vai acertar a mínima. Né? É o caso de os investidores hoje de Magazine Luiza, de Via, você não vai acertar a mínima. Não tenha essa ilusão. Mas você pode acertar o racional. É por isso que eu falo, né? Uma vez eu tive um diálogo numa... Aqui parece até a parte baixa em Itaúsa de um alargamento, né? Uma vez eu tive uma discussão, não uma discussão, mas um diálogo assim, vamos acompanhar um pouco o livro aqui. Com um aluno, ele falava o seguinte, o tamanho da posição não importa. Se você está convicto do teu estudo, da tua técnica, você pode trabalhar, inclusive alavancado, fazendo termo e tal. Não pode. Porque muitas vezes o mercado distorce, né? O mercado ele costuma insistir numa tendência de alta totalmente fora dos fundamentos quando o fluxo é positivo, assim como ele costuma castigar quando o fluxo é negativo por causa da galera que trabalha short ou com termo no momento de alta no mercado. Então o tamanho da posição importa sim, porque você pode acertar o racional, mas ele pode demorar um pouco
para ser materializado. Então essa que é a realidade. Então Itaúsa me parece estar na parte baixa de uma linha de retorno, o que é muito interessante. A gente tem aqui Tube também abaixo da região de fundo anterior, mas que deve ainda hoje passar acima de 20,90 ou 20,92. Eu vou marcar esse ponto aqui que é o mais recente, né? 22,92, aliás. Certo? Aí tem Sambi, que a gente tem inclusive em carteira. O ativo vai encontrar um movimento de um ponto de inflexão, provavelmente, ó. Ela está aqui. Acredito que reduza muito essa queda de hoje, os bancos como um todo. O PCE impacta muito nos bancos e ele veio melhor que esperado. É que o mercado já começou um dia em... Deve ser um dia de virada hoje. Então aqui, ó, 28,88. É uma região de suporte, né? Propícia a formação de um fundo aqui. Acho muito provável esse cenário. Se a gente partir aqui e pegar uma reta... Me parece realmente uma linha de retorno. E aí a gente vai para a BPAC. Né, a BPAC já está com candle verde, daqui a pouco deve estar positivo aqui esse sinal. Eu acredito que sim, que ainda hoje a gente tenha recuperação total dessas quedas aqui no intraday. Aí formar CA, provavelmente aqui um padrão da alavanca. Correto. E aí positivo. Ativo de fluxo. Né? Por isso que tem que ter o manejo. Também creio numa recuperação, até pelo próprio núcleo do PCE, que impacta tudo, né? Sendo o principal índice do Federal Reserve para tomada de decisões, também está numa linha de retorno aqui na parte baixa. Só esses pontos aqui que eu acho que não faz muito sentido manter marcados. E ela acionou um pivô de baixa, né, na perda de 5,87. Então, é claro que acima desse patamar, ela deve acelerar um processo de recuperação. Deixa eu só ver onde é que está a minha... Ah, está aqui. Petrobras. Segurando a onda, eu não sou um grande entusiasta no momento. Por causa daquela minha teoria, né? Além dela ser de forma umbilical ligada ao governo, apesar de ser uma empresa de economia mista, ela sofre, né, com a queda de petróleo, mas enfim, se tiver uma visão mais longeva, pode fazer sentido comprar, sim, mas está longe de ser uma opção para mim no momento. Agora, acima dessa LTB, pode realmente entrar num território comprador. Aí nós temos Vale, que é a minha preferência, inclusive para quem está de fora ou quer, de repente, entrar com capital maior, faz sentido. Eu acho que ela vai ser orientada por esse canal e deve vir aos 90 aqui já no início de julho. Né? A simetria é altista, claramente aqui, se você colocar um papel carbono aqui, imprimir, ou um espelho, esse lado de esquerdo vai ser no início de julho já espelhado, né? Replicado, e a busca pelos 90 e 89, na minha visão, é um cenário líquido e certo. Na minha opinião, né? Eu não sou Deus, né? Eu acerto mais do que erro, mas eu não acerto sempre. China 11, a gente encerrou o raciocínio, né? Hoje, se eu fosse falar em algo no China 11, seria a compra realmente, mas a compra a ouro foi aqui embaixo, né? No 5,70, 5,80, para entregar ao longo do caminho. E a gente tem ações como Cury e Melnick que estão segurando numa faixa aí já há 2 semanas, entre aspas, né? Aguardando um sinal para subir.
Não, não entendo que faça sentido sair dessas empresas nesse momento, a não ser para alocar numa outra. Enfim, a gente tem local web é ação de fluxo, mas deve reduzir bem essa queda ao longo do dia, tem orientação aqui de um triângulo. E aí Gerdau cai aí igual goiaba madura, mas talvez dá até para entender aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, um gap de área que de repente vai ser preenchido ainda hoje e recuperar totalmente aqui essa movimentação de baixa. Aí nós temos o DI. O DI em queda é natural, por causa do próprio PCE que veio abaixo de esperado. Ainda acredito no cenário de oco. Fora da banda, dentro da banda, nós temos um enforcado com mínima a 12,775. Provavelmente será acionado ainda hoje esse padrão. E aí o dólar, né, conforme eu comentei, o ponto do dólar aqui é 2,85288,500. Se perder pivô de baixa, vem na média 5,270. Eu acho o cenário mais provável para hoje. Daí nós temos o Ibov, conforme eu descrevi. Eu procuro ter uma coerência, uma linguagem técnica, direcionada, sem controvérsias em todas as mídias, né? Então, conforme eu comentei no informe cenário, conserva essa linha inferior aqui de uma cunha, conserva o fundo anterior, né, que havia sido 97,775, hoje a mínima foi 97,876. Então tem possibilidades reais aqui de, se eu contar o candle do meio mais 2 candles à esquerda e 2 à direita, a gente tem nos próximos dias a possibilidade da formação de um fundo. Agora, o racional muda, né? Aquela ideia de uma semana altista, tal, principalmente o adiamento da PEC, descolou o mercado brasileiro do exterior e o próprio cenário internacional, né? Mas, por exemplo, o negócio das PECs, esses políticos fazem para aparecer, pessoal. Eles fazem para aparecer mais na mídia, TV Senado, TV Câmara, época de eleições, né? Então... E aí fala um negócio pra mim, né? Que nem as pessoas falam muito dos políticos, né? Que o político é preguiçoso, o político é ladrão, né? O político é corrupto. Quem colocou esses caras lá? Fomos nós, né? Então tem que ter um voto mais inteligente. Muita gente não lembra em quem votou nem para Senado, quanto mais deputado ou vereador. Lembra para governador, prefeito, vereador, não lembra também. Enfim, nós colocamos eles lá, né? Então tem bons políticos. Ainda mais hoje com a internet, dá para pesquisar a biografia de cada um, as propostas, né? E aí nós temos o BOVA11. O BOVA11 volta para o fundo anterior. Então, precisa reagir a partir daí. Essa alta de 1,40 eu duvido que feche perto disso. Deve reduzir pelo menos 1% essa alta. E aí justificaria manter as posições. A gente tem o mini índice no mesmo patamar que a gente começou os estudos, na região de 99,600, onde eu falei em compra, né, inclusive. E tem mais, eu não sei se isso daqui está certo, né, mas tem muito mais pressão compradora. Mas enfim, eu não sei se esse dado está correto, acredito que sim, nunca vi falha nessa leitura aqui no... Deixa eu até fechar e abrir de novo. Mas se for isso daqui mesmo, o teste da máxima do dia é uma questão de tempo, conforme nós adiantamos anteriormente, né? Acho que daqui a pouquinho aí tem potencial para buscar a máxima do dia, também conhecida como 100,335. A gente tem um fora da banda dentro da banda com engolfo, inclusive, aqui embaixo, né? Então a tendência é subir e testar a máxima realmente. Então, antes de eu fazer os benchmarks americanos, né, eu cumpri aqui o que a gente faz com base no Cartesia. E aí eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E pessoal, só para a gente ter uma referência aqui racional, aquela coisa toda. Se a gente pegar o Ibov no semanal, está caindo 0,5%. Então é claro, frustra, porque começou na segunda-feira um candle
que subiu 2,12 e tal, mas simplesmente está devolvendo o que subiu na segunda-feira em 3 pregões. É isso que está acontecendo. Bom, eu vou até começar pelo comentário aqui do Francisco Werner, né, um querido amigo que eu não lembro dele ter postado aqui. Então seja bem-vindo, querido. Espero que a gente possa auxiliar na sua formação como trader, como investidor. E vou ler teu comentário aqui primeiro. Comecei na bolsa de 29 de abril, acompanho os ativos, apesar de pouco tempo já conseguir errar e aprender com os erros. Acho muito difícil a profissão, admito sua coragem, acompanho outros analistas do mercado, vejo do tanto que erram e são tendenciosos. Acho suas análises muito boas, pretendo segui-las mais para frente, parabéns. A minha promessa, né, é tudo na vida, pessoal, vai daquilo que é combinado. Enquanto a gente conversa aqui, vamos colocar o livro de ofertas. Tudo depende, se, por exemplo, você está num ringue comigo, numa luta de MMA, e eu levo você a nocaute ou você me leva a nocaute, tá tudo certo. Porque nós combinamos de lutar e um dos dois pode sair machucado. Se eu te agredir na rua ou você me agredir, não. Porque foi algo que não foi combinado. Se eu sou teu sócio e você entende que eu mereço 25% dos lucros e você 75% por alguma razão e eu concordo, tá tudo certo. Se você é meu sócio, a gente combina 50-50 e você tira R$10 a mais do que você combinou comigo, tá errado, porque não foi combinado, né? Se você doa R$1.000 por mês para uma instituição de caridade e você pega R$3 a mais de troco, não justifica, tá errado, né? Se, por exemplo, o rapaz vai numa festa, ele beija a moça durante um evento, um show, e ela tá de acordo, né? Tá tudo certo. Se ele faz isso de forma forçada, tá tudo errado. Então tudo depende daquilo que é combinado e tudo depende da promessa. Existem empresas, né, que eu não acredito que quem cai nisso sejam exatamente incautos, que prometem 10% ao mês, 5% ao mês, 1% ao mês, promete dobrar o capital em 6 meses, o dobro ou nada. Essa é a promessa. Ela não vai ser cumprida. E tem casas que dizem o seguinte, ó, vem para cá fazer day trade comigo, swing trade, que é infalível. Eu prometo que você vai sair vencedor aqui e que tudo que você aprendeu até agora está errado e que aqui é diferente. Não vai ser cumprida a promessa. Qual que é a promessa da Top Traders do professor Wagner Caetano? Seriedade, profissionalismo, empenho, doação, dedicação, viver a bolsa em prol do aluno, não ficar oferecendo nada para o aluno com interesses obscuros, jogar esse aluno numa base de corretora, mesmo que eu não divulgue isso comercialmente. Então a gente tem um trabalho limpo, um trabalho transparente. Agora, eu nunca vou prometer que eu vou acertar, porque isso é impossível, é renda variável. Eu prometo tudo isso que eu falei anteriormente. Aqui não tem preguiça, não tem mimimi, não tem frescura. Agora, acertar na renda variável não pode ser uma promessa, porque é impossível, uma vez que varia, né? Então essa que é a grande ideia. A nossa promessa, ela é uma promessa de trabalho e estudo duro, sem ilusões. Agora, acertar ou não, e assim, coragem, disposição, vontade, a gente tem aqui multiplicado pelo infinito. Então, é isso. A gente tem um histórico de muitos mais acertos do que erros e nós não nos escondemos. Esse é o nosso DNA. Perfeito? Querido amigo Daniel Dias, que ele diz ali, olá professor, tudo bem? Tudo certo, querido? Poderia analisar o Odontoprev BR Malls, por favor? Claro, muito obrigado aí pela sua participação, educação e gentileza. Ele diz o seguinte, fiz uma primeira entrada leve nesses ativos em 2020, esperando que depois da pandemia eles iriam se valorizar, o que não foi o que ocorreu. Como eu acho que não são as empresas que irão quebrar da noite para o dia, será que eu faço mais um aporte e melhoro o meu preço médio? Sim, eu acredito que faz todo sentido essa manobra no momento. Eu não compraria, por exemplo, Cielo, nesse momento, nem Oi, né? Mais ativos de boas empresas, mas nada contra a Cielo e a Oi também.
Muito obrigado, professor. Continue sempre com o seu ótimo trabalho. Obrigado. Eu não compraria, por exemplo, RBR ou Cielo, mas boas empresas sim, né? Então a Odontoprev, inclusive é impressionante, né, como tem empresas concorrentes da Odontoprev. Qual que é o segredo dessas empresas, né? Você fala que você não está com fome, mas se você for num churrasco e o pessoal tiver com a picanha na grelha, você vai comer. Essas empresas é o seguinte, você vai lá para fazer um trabalho mais simples, super barato e tal, e você acaba fazendo outras coisas nos dentes, e é nisso que eles ganham, né? Então a Odontoprev, inclusive, está acionando o martelo no rompimento de 9,23, compra na veia. Aí você fala, mas eu já estou comprado, mas é exatamente o que o nosso amigo falou. É uma situação gráfica que justifica fazer mais aporte, porque ela está numa região de mínimas acionando um padrão que é o martelo e rompendo a média de 5 períodos. BR Malls é a minha preferência no setor de shoppings, inclusive. BRML3. E eu entendo que esses níveis não tem um sinal como tem o Odontoprev, mas está bem amassada, descolada da realidade. É muito comum, em movimentos de queda, caríssimos, os ativos trabalharem abaixo do valor patrimonial, né? E no caso da BR Malls, o ponto alto seria trabalhar acima de 7,48, que é o ponto que está acionando o pivô, que eu duvido, inclusive, que hoje feche abaixo de 7,48. Acho que vai ser realmente um rompimento falso. Certo? Querido amigo João Vinícius, está conosco todos os dias. Bom dia, querido Messi, no tocante ao Inquê. Projeta uma figura semelhante a uma mulher grávida dentro da banda, aparentando que vai dar continuidade de movimento em W. Sim, só que perde força. O W não, né? Mas o movimento que a gente tinha lido anteriormente perde força porque hoje abriu caindo. Eu acordo para tomar água, tá, olhar a bolsa de madrugada. Quando eu vi os futuros americanos caindo 1%, falei, putz, vai abrir em queda por causa do PCE, mas vai subir depois. E daqui a pouco vai bater a máxima aí no mini índice. A máxima do dia, né? Que poderemos ter uma subida até 107, até sexta nas próximas semanas, até sexta não, mas nos próximos dias sim, que Deus guie a todos nós, né? Então o que eu penso agora sobre o mini índice, né? Eu entendo que foi desconfigurado aquele racional de busca por 106, 140 ainda essa semana, é claro, né? Não vai buscar. Mas tem um W aqui em formação e aí o eixo fica aqui por conta de 103,895. O que projeta o 106, 140, mas aí, quando o mercado tocar... 3 gaps, geralmente vira, né? Depois dos 3 gaps. Quando tocar o 106, 140 já vai estar acima da média de 21. E aí deve romper o 106, 140, preencher o gap a 106, 650 e aí projetar 115, 815 ou 115, 335 no mês de julho. Pô, professor, você acha que vai buscar 116 mil pontos em julho? Eu acho. É a minha visão. Né? Como eu disse, eu não sou Deus, eu não acerto sempre, mas é o que eu acho porque a reabertura da China tão simplesmente já retroalimentaria essa movimentação. E aqui no mini índice nós temos uma simetria em V, né? É uma simetria em V, é um desenho interessante, né? Por isso que eu acredito que daqui a pouco vai bater a máxima do dia. É uma simetria em V que ela tem aqui a letra em si bem desenhada. Aqui eu vou apagar, senão vai ficar um gráfico esculachado. Eu gosto de fazer as coisas direito, né? Ela não é uma simetria em U porque ela não é arredondada, o fundo não é arredondado, né? Mas aqui no Brasil, pessoal, não é fácil. O nosso amigo estava falando da coragem, algo que... Na verdade, eu nem quero trabalhar com FIBO aqui. Algo que eu particularmente, né, eu acompanho o mercado internacional por causa das carteiras, eu invisto lá também. É muito difícil, assim, você vê uma corretora, às vezes, falando alguma coisa da outra, mas, assim, é muito difícil você ver um professor falando do outro, né? Então, o analista, o influencer, lá tem os authorized traders, né? Eu já trabalhei como authorized trader, inclusive, que é o trader autorizado, você pode colocar ordem para outras pessoas, né? Que é uma grande bobagem não poder no Brasil, a gente sabe que muita gente faz,
né, opera para parente, para amigo, e aqui no Brasil não pode, enfim. É que nem lobista, né? No mundo inteiro tem regularizado, aí no Brasil não tem, o cara acaba trabalhando nas sombras. Então, aqui no Brasil, um professor fala muito mal do outro, aí briga, principalmente no Twitter. Isso traz uma insegurança muito grande para o investidor pessoa física, né? Então, é complicado. Aí fica esses bobalhões aí gravando esses vídeos melodramáticos. Não, porque você perde por isso, você faz tal coisa errada, querendo dar uma de bonzinho. Na verdade, eles te jogam na base de uma corretora que vai te zerar pela mesa. Você bota lá 20 mil, fica devendo 50, né? Porque a corretagem em mesa é alta, o camarada está alavancado, eles deixam entrar no negativo, vão lá e zeram pelo robô. Então, isso me desanima um pouco quando a gente pensa em educação financeira, né? E são personagens que têm 100 mil, 200 mil seguidores em redes sociais. Então, é difícil acreditar assim num crescimento sustentável da base com esse tipo de postura que não é de hoje, né? Ele vem há muito tempo. Muitas pessoas que faziam isso não estão mais no mercado, mas aí a galera que se inspirou nesses animais está no mercado ainda. Então é muito complicado. Né, são os discípulos, né? Eles fingem às vezes que brigam entre si para atrair a atenção da base também. Então é um teatro que a partir do ano que vem, né, eu não pretendo fazer parte. Então o que a gente promete? Lançar uma imersão, fazer três renovações de quem aderir à imersão dentro do grupo fechado, e aí realmente eu vou encerrar. Mas eu vou cumprir a minha promessa de pelo menos uma imersão e mais 3 renovações. Então nós temos um ombro cabeção invertido com simetria em V. Projeta realmente sentir um 5-5 ainda para hoje. Será que busca? Talvez não. Mas o rompimento da máxima 100 335 eu acredito piamente que sim. E talvez vai trabalhar aqui buscando o fundo anterior no 100,65. Quem sabe ali 101,55 ou 101 mil pontos. Ok? Então, o Wagner Ribeiro, ele deixa aqui um boa noite, valeu pelos estudos, seguimos juntos. Meu xará está conosco há muito tempo, muito obrigado. E o Yuri Rosendo, caro Wagner, cenário de terra arrasada. Estou montando uma estratégia de já aumentar minha posição em Semin, me desfazendo de outros ativos como soja 3. Você consideraria uma estratégia razoável nesse momento? Eu acho que sim. É um cenário realmente complexo, né? Empresas ligadas a alimentos sofreram muito, né? Eu acho que as duas têm condições de se recuperarem muito forte, né? Principalmente com a reabertura chinesa. Mas fazer um all-in desses dois ativos em Semin faz sentido. Faz sentido sim. Talvez Semin tenha mais volatilidade, uma capacidade de se recuperar de forma mais rápida. Então eu penso que faz sentido a sua estratégia, Yuri. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui os ativos que a gente costuma fazê-lo no TradingView. Primeiro, índice de consumo. É onde está a chave na minha visão. Se o índice de consumo não reagir, rompendo de baixo para cima 2.970, dificilmente o mercado fará de forma consistente, mesmo que seja algo momentâneo. O índice de energia respeitou o fundo anterior, então deve dar continuidade a um processo de recuperação. É um setor que mostra mais força do que a média de mercado. O índice de materiais, ombro, cabeça, ombro invertido ou recuo para formar pivô no rompimento de 5.407. Índice do setor imobiliário está aqui jogado às traças, né? Precisa ter algo novo para passar alguma confiança. Está numa região de suporte, né? Um fundo acionado em janeiro que jogou o preço a 800, né? Vindo de uma mínima de 614. O IFNC, né, alguma sombra inferior. Seria muito interessante o IFNC fechar positivo hoje, um sinal de força, né, de uma reação robusta ao PCE. E nós temos Small 11, que eu canso de falar que é oportunidade, né? Alguns vão falar, pô, oportunidade até quando? Até inflexionar. Você não vai acertar a mínima. Essa que é a razão, mas você pode acertar o racional de comprar um fundo de investimento com uma taxa de administração baratíssima e que pode ter um movimento forte, uma vez que a gente está falando em small caps. Bolsa
de Xangai mantém o viés altista, né? O código está na China internacional. A reabertura chinesa pode normalizar as cadeias produtivas de fornecimento, impactar, por exemplo, países especialmente como o Brasil, emergentes. Japão fechou o gap, eu penso que vai retomar alta em razão da simetria. O minério, aquela velha história, né? Uma recuperação do minério deve puxar tudo para cima aqui. Os Minas, CSN, Gerdau, Goal, especialmente a Vale, que tem maior peso, é um recuo para formar pivô na minha interpretação. Agora, o petróleo em queda para nós não é novidade. Deve testar o fundo anterior e estressar aqui essa LTA. Petróleo em queda é sinônimo de arrefecimento de inflação, inclusive reduz o problema dos combustíveis aqui no Brasil. A gente pode pensar num ombro cabeça-ombro invertido, mas eu duvido que o seja. Eu acho mais provável mesmo um teste desse fundo anterior aos 101,53. Títulos americanos de 10 anos, uma queda absolutamente normal em razão do PCE mais baixo, deve impulsionar aqui o preço abaixo de 3,007, acionando um novo pivô de baixa e colocar os títulos de 10 anos em um território vendedor, está abaixo das médias. E as bolsas americanas, né, elas apresentam uma queda que, na minha opinião, não faz sentido, né, a não ser observar o gráfico e ver aqui um gap fechado, né, a 10,884, né? Então fechou o gap, o caminho mais natural seria subir no índice Nasdaq, também no S&P, que não vai fechar o gap aqui embaixo, eu não acredito, então esse gap de hoje seria diária, e o Dow Jones não tem gap para fechar, fechou, então aqui seria um gap diária que pode ser fechado. O que eu penso sobre as bolsas americanas? Que essa queda robusta, absurda que a gente tem durante o dia vai ser reduzida até o fechamento pelo menos pela metade. Aí, bolsas americanas reduzindo a queda pela metade deve impulsionar aqui também o índice aqui no Brasil. VIX em alta, nova oportunidade de venda. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 deve formar um topo mais baixo que o anterior e acionar o eixo aqui a 28,65 nos próximos dias. E nós temos o EWZ que gera oportunidade para quem opera lá fora. Está mais ou menos na região aqui da CLTA que a gente já conhece, conservando o fundo anterior, então deixa a ideia de um fundo duplo com eixo a 28,51. Europa também tem forte queda, né, mas ainda conserva as mínimas anteriores, assim como a Bolsa de Paris, que está testando, né, LTA de médio prazo novamente, deixa a ideia de um fundo duplo com eixo a 61,42. A gente vai ter o Eurostock 50 também, né? A ideia de um fundo duplo volta aqui à base de uma cunha, e o índice DAX a seguir, que está trabalhando no vazio e pode ser uma barra de exaustão. Fluxo para mercados emergentes volta também na base de um triângulo, né? Uma simetria que a gente pode entender como ombro, cabeça, ombro invertido. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Ele rompeu a CLTB, ele está num território teoricamente comprador, mas se deixar um topo mais baixo que o anterior, algo mais ou menos assim, ele pode sim, de repente, voltar a trabalhar na parte baixa do padrão. Ibovespa em dólares, a mesma ideia, a formação de fundo duplo com eixo a 19,677, daí o aluno pode falar, pô, professor, mas o que levaria o mercado a subir? Pessoal, no início do vídeo eu falei sobre dados alemães no Reino Unido, dados chineses, né, redução de desemprego aqui no Brasil, PCE abaixo do esperado, são esses indicadores, né, que teria toda a justificativa para jogar esse preço para cima, nos níveis atuais, tanto no Brasil quanto fora. E o mini índice, né, ele está acima do nosso preço, entre aspas, de entrada do racional, que foi a região de 99,600, e tem ali um ombro, cabeça, ombro invertido e uma simetria em V. Então o caminho mais natural é testar o 100,335 logo depois que eu desligar aqui, de repente quando você estiver vendo o vídeo vai estar nesse patamar, e romper porque a figura assim aponta. E no caso do dólar o movimento é contrário, tem uma formação de topo, e lembra que eu comentei do 5,270? Acho que vai testar daqui a pouquinho. Professor, mercado fecha em alta hoje? O mini índice está caindo em 41. Em alta eu não sei, mas eu não acredito que feche numa queda maior que 0,20, 0,30. Ou seja, tem potencial para recuperar, se não 100%, uns 70%, 80% da queda que nós observamos nesse momento.
Então, um grande abraço a todos, pessoal. Tá entregue. Nos vemos aí ou nos stories ou numa live no Instagram. E, sem dúvida, né, no Telegram, que é a nossa principal rede social, onde eu coloco mais conteúdo. Que Deus guie a todos nós, né? Para quem acha que o nosso trabalho é válido, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Vamos em frente. Muito obrigado a todos.